noite. É uma alegria ter todos vocês aqui com a gente. Acabei de tomar um susto enorme aqui. Estava lendo o esboço antes de começar a mensagem. A minha esposa faz 20 dias está viajando, fazendo um curso fora. E de repente, quem que eu vejo entrando aqui na igreja? A minha esposa. Então tomei um susto enorme, mas estou contente de te ver aqui. A Mara, amiga dela, veio visitar a gente. Bem-vinda, Mara. E nós estamos hoje aqui para encerrar então essa série, que é a nossa série de começo de ano, que fala dos sonhos de Deus para a nossa vida. Foi janeiro inteiro falando desse assunto, sendo ministrados, aprendendo, conversando sobre aquilo que Deus deseja que nós vivamos então a partir daquilo que Ele sonhou desde a eternidade para a gente. E hoje nós vamos encerrar então pensando um pouco no Sermão do Monte. É um texto maravilhoso, muito conhecido, e eu queria então que você abrisse a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, no texto de Mateus 5, versículo 13 até versículo 16. Nós vamos ler só um trecho do Sermão do Monte, mas eu quero trabalhar com vocês um pouquinho de toda então a amplitude do que é o ensino do Sermão do Monte, para que a gente entenda aquilo que Jesus quis falar aos discípulos e quer falar com a gente hoje. Então, Mateus 5, do 13 ao 16. Vamos ler? Jesus diz assim então: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra, é a palavra que o Senhor ministrou àqueles primeiros discípulos, e a palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações hoje, Pai. Por isso, nesse culto que nós já oramos, nós já nos derramamos diante de Ti, nós já cantamos para o Senhor. Agora nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que a gente possa ter um encontro pessoal, particular, com a Tua vontade. Que a palavra explicada, a palavra detalhada, que ela chegue de fato aos nossos corações. E que ela transforme a nossa vida para a Tua glória, Pai. É isso que eu Te peço, Pai. Usa a nossa vida e abre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória. Amém. Então, esse texto aqui, ele vai nos ajudar a pensar no seguinte conceito. Um discípulo de Jesus é alguma coisa, e porque é alguma coisa, ele faz determinadas coisas. Então, aqueles primeiros discípulos que ouviram essa mensagem, Pedro, André, Tiago e João, Jesus queria dizer para eles: vocês são um tipo de gente diferente. Vocês são alguma coisa. E porque vocês são alguma coisa, então vocês vão fazer algumas coisas. Vocês vão ter algum tipo de comportamento, vocês vão ter algum tipo de atitude, vocês vão ter um tipo de coração. E é isso que ele quer dizer para a gente. Nós somos alguma coisa. E porque nós somos alguma coisa, então nós vamos agir na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, com os nossos amigos, aonde quer que a gente esteja, de uma determinada forma. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Ele está afirmando em tempo presente aquilo que nós somos. Não aquilo que nós seremos, não aquilo que nós podemos ser, mas aquilo que nós somos. E é isso que nós vamos conversar então um pouco hoje. Então aquilo que nós somos é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos. Então quando nós pensamos em Jesus e os discípulos
nesse diálogo, nesse contexto, nós precisamos entender primeiro quem eram essas pessoas que estavam conversando com Jesus, que Jesus estava ensinando. Se você acompanhar ali o relato de Mateus, o Sermão do Monte vem logo após ele chamar os primeiros discípulos. Então eles não tinham visto os milagres, eles não tinham visto o ensino de Jesus ainda, eles não tinham participado do ministério de Jesus. Eles tinham acabado de ser integrados ao time que iria caminhar com Jesus. E Jesus então sobe ao monte, chama os discípulos, naturalmente a multidão está com eles, e esses homens são homens muito simples. São pescadores, são pessoas que não foram treinadas para serem grandes líderes, eles não eram as pessoas que influenciavam a religião da época, eles eram homens muito modestos, homens muito simples. E o que Jesus queria dizer para eles é que mesmo sendo homens muito simples, mesmo sendo homens que não tinham sido preparados então para influenciar o mundo que eles viviam, ele iria usar a vida de cada um deles para que o mundo fosse transformado. Agora então nós precisamos pensar o que é o mundo e o que é essa terra, pensando ali no contexto do mundo bíblico, né? O mundo é um mundo que é dividido entre judeus e gentios. Os judeus desfrutam da bênção de Deus. Os judeus desfrutam do culto, desfrutam do sacrifício. Eles têm o contato, então, com Deus. E eles têm, então, a possibilidade de receber as bênçãos de Deus. E os gentios não. Os gentios são excluídos desse sistema religioso e os judeus nem sequer querem tocar a vida dos gentios. E, por outro lado, quando nós pensamos na terra, ela é muito parecida com aquilo que nós vivemos hoje. Há injustiça social, há governo corrupto, há um sistema religioso que não faz sentido, que não afeta mais ninguém, há violência, há assaltos. Logo a gente vai ver uma parábola do bom samaritano, onde ele conta de assaltantes. Então é um mundo que se assemelha muito ao mundo de hoje, que desfruta ou tem os mesmos problemas que o nosso mundo hoje tem. E ele vai dizer para esses homens simples, para esses homens que não foram preparados, para esses homens que não foram treinados, que eles seriam então o sal e a luz. Eles seriam os grandes agentes de Deus para impactar então esse mundo que eles viviam. E mais que isso, nesse mundo, pouca gente tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. E à medida que eles fossem impactando então esse mundo que eles viviam, as pessoas teriam um desejo de conhecer Deus. E tanto isso é verdade, que isso foi algo que aconteceu na história humana, que hoje nós estamos aqui porque esses homens foram impactados por Jesus e creram naquilo que Jesus afirmou. Eles não conheciam, não estavam preparados, não tinham sido treinados, mas Deus trabalhou no coração deles de forma que, de fato, tudo isso aconteceu. Queria contar uma história que aconteceu lá em casa no ano passado. Eu peguei um bem-TV que caiu do ninho na porta de casa e comecei a criar o bem-TV. Aí um amigo meu da academia viu que eu estava criando o bem-TV, perguntou se eu gostava de passarinho e me deu um canário. Um filhote de canarinho. A Elisângela adora o nosso canarinho ali. Só que o canarinho foi criado junto com o bem-TV. E a mãe do bem-TV vinha alimentar o bem-TV na gaiola até que eu soltei. E esse nosso canário, por incrível que pareça, ele é bilíngue. Ele pia um pouquinho de canto de canário, mas o que ele mais faz é cantar como um bem-TV. Então eu acho que o nosso canário pensa que é um bem-TV. E ele precisa ser ensinado, então, a cantar como um canário para não ser um bem-TV. E de vez em quando a Elisângela abre um vídeo lá no YouTube e coloca o celular embaixo da gaiola para que o canário entenda que ele não é um bem-TV, mas que ele é um canário. E o Sermão do Monte é Jesus dizendo assim: vocês não são bem-TV. Vocês estão cantando a música errada. Vocês são canários. Vocês vão cantar um canto lindo que vai impactar o mundo. Então, todo o ensino de Jesus vai se concentrar em dizer para eles aquilo que eles são. E por que eles são alguma coisa, a forma que eles agem.
Esse ensino do Sermão do Monte, ele tem 4 ideias principais que Jesus vai trabalhar. A primeira ideia é a ideia da felicidade, ou a ideia da satisfação. Então Jesus vai dizer para eles o que é de verdade uma pessoa que é feliz, que é satisfeita, que é plena, que é completa. A segunda ideia que o Sermão do Monte vai trabalhar é a ética do reino. Como nós devemos viver? Se nós somos sal da terra e luz do mundo, como nós devemos viver? Que tipo de comportamento que eu preciso ter na minha família, com a sociedade, com os meus inimigos, no meu casamento, com a minha sexualidade, como é a minha vida? E essa é a ética, então, do reino, que é resumida no Sermão do Monte. Um outro tema não menos importante que Jesus vai trabalhar é a oração. O que eu devo orar, então, para que eu seja feliz e para que essa manifestação ética, esse jeito de viver, se estabeleça na minha vida? Então, o Sermão do Monte é a forma que Jesus vai usar para que esses canários que cantam como bem-te-vi deixem de agir dessa forma. E, por último, ser sal da terra e luz do mundo é o propósito de Deus para a vida deles. Então, Jesus vai ensinar sobre que tipo de pessoas são felizes, Jesus vai ensinar a ética do reino, Jesus vai ensinar sobre oração e Jesus vai ensinar sobre o que eles são e qual é o propósito de Deus para a vida deles. Sobre a felicidade, Jesus vai dizer que tipo de pessoa é feliz. Felizes são os humildes em espírito. Eles sabem que dependem de Deus. Eles têm a certeza, a convicção que se eles não se ajoelham, se eles não oram, se eles não buscam a Deus, eles não vão conseguir levar a vida. E por isso eles são humildes em espírito. Felizes são os puros de coração. Não há intenções escusas na vida deles. Não há desejo do mal. O desejo deles é sempre para o bem. Eles sempre estão alinhados com a vontade de Deus. Felizes são os mansos. Felizes são aqueles que choram, porque ao olhar o mundo em volta não tem como não chorar. Ao olhar a injustiça, ao olhar a tristeza de algumas pessoas e a ausência de recursos que tem com tantos outros, e ao olhar a própria vida, eles choram. E gente desse tipo é feliz, porque é parecida com Deus. Deus, quando olha esse mundo, esse estado de coisas, Ele chora, Ele sente essa dor, essa compaixão. Então, esse caráter, essa felicidade, essa plenitude, ela é um reflexo do caráter de Deus. E não é que nós devemos ter um tipo desses comportamentos, mas Deus quer que nós tenhamos todos esses comportamentos em nossa vida. Quando nós pensamos na ética, então, do reino, ele vai falar de alguns assuntos. Ele vai falar, primeiro, que nós temos que corresponder à lei de Moisés. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai falar de como nós nos relacionamos com a nossa fidelidade com o esposo, com a nossa sexualidade, que o adultério começa nos olhos. Ele vai falar de como nós tratamos a nossa família, que divórcio, a única hipótese é por imoralidade sexual. E hoje a gente pensa assim, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo que estão encerrando casamentos porque não estão felizes. Mas não é a ética do reino. Ele vai dizer que nós não devemos amar os nossos inimigos, ele vai dizer que nós devemos perdoar, ele vai dizer que nós devemos sempre falar a verdade, que seja nosso sim, sim, e o nosso não, não, e o que passar disso provém do maligno. Então tem uma ética no reino. Agora, para que o nosso coração, então, se encontre com esse projeto de felicidade segundo o coração de Deus, e para que o nosso coração se encontre com essa ética tão elevada, é necessário a gente dobrar os joelhos. É necessário a gente orar. E orar tem uma receita. Orar tem uma lógica, que é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Para que teu nome seja santificado, Pai, o Senhor precisa nos dar o pão, todo dia, sem a ideia de acumular, sem a ideia de enriquecer, mas com a ideia de que dia a dia o Senhor nos sustenta e nos dá aquilo que nós precisamos. Para que teu nome seja glorificado, o Senhor precisa perdoar os nossos pecados, porque nós não conseguimos viver com esse coração tão puro, nem com essa ética tão elevada, que nós erramos. Então o Senhor tem que perdoar os nossos pecados, e a gente tem que reconhecer que peca. Para que teu nome seja glorificado, o Senhor tem que deter o mal em nossa vida. O Senhor tem que nos livrar do maligno, o Senhor tem que nos afastar do mal. E como o Leandro lembrou bem, à medida que a gente se aproxima de Deus, o mal se afasta da gente. Então esse modelo de oração é o que vai sustentar tanto o nosso coração, para que ele seja parecido com o coração do Senhor, quanto a nossa ética. E aí ele vai dizer então, qual é o propósito da gente ser dessa forma? O propósito é que vocês, discípulos, você, Pedro, você, André, você, João, você, Tiago, vocês são sal da terra e luz do mundo. É isso que o Senhor queria ensinar para eles, mas tem uma ética, tem um coração. Então, como sal, vivendo dessa forma, esses discípulos iriam conservar, iriam reter a ideia do avanço do mal. E à medida que eles retinham o avanço do mal, retivessem o avanço do mal, pelo estilo de vida que eles estavam vivendo, a luz se manifestaria. Alguém ia perguntar, por que vocês vivem desse jeito? E aí a gente apontaria para a luz, que é o próprio Senhor Jesus. Dizer, olha, se eu sou assim, se eu vivo dessa forma, é porque Jesus vive em mim. E Jesus é a luz do mundo. E essa luz que se manifestou em mim, agora você pode ver. Através da minha vida, através da minha ética, através do meu caráter, através da minha oração. Então é isso que o sermão começa a se concentrar e nos ensinar. E aí Jesus diz, esse tipo de gente que vive dessa forma, que tem esse coração, certamente vai ser notada. Certamente vai ser notada. Não dá para não perceber alguém que tem um coração, uma ética, um caráter, um estilo de viver que vive dessa forma. Por isso eu vou colocar vocês numa posição que vocês vão ser claramente percebidos. Então esse é o mundo que Jesus queria ensinar para a gente. Felicidade, ética, oração e propósito. Ok. Para pensar nisso aí, eu estava lembrando numa história que o Ariovaldo Ramos conta. Ele conta que na época da Cortina de Ferro, na Rússia, haviam 2 presos injustamente pelo regime lá comunista, opressivo, que espancou os caras e prendeu acusando de conspiração. E aí essas 2 pessoas, um cristão e um não cristão, eles foram presos na mesma cela. E o não cristão estava muito machucado. E aí o cristão resolveu cuidar daquele cara que estava muito machucado. Como ele não tinha condição de sair da cela dele, o cristão saía e levava aquele não cristão no colo. Como ele estava muito ferido, muito machucado, o cristão lavava as feridas e curava ali com os recursos que ele tinha. Como ele não tinha alimento suficiente para os 2, o cristão deixava que ele comesse a comida dele e dava parte da sua comida, como ele estava em melhor condições. E o tempo foi passando e o cara foi sendo curado, foi melhorando. Então, um dia, o não cristão bom já perguntou para o cristão, cara, por que você age do jeito que você age? Por que você me carrega? Por que você me curou? Por que você me sustentou se eu nunca fiz nada para você? E aí ele respondeu, porque o meu Jesus agiria com você exatamente do jeito que eu estou agindo. E porque meu Jesus agiria assim, então eu ajo da mesma forma. Então aquele cristão, ele foi sal da terra e luz do mundo na pior condição possível, preso. E aí eu fiquei pensando, se essa história fosse comigo, se eu tivesse sido preso injustamente,
se tivesse uma outra pessoa comigo, se eu ia me doar dessa forma que esse cristão se doa. Provavelmente não. Conhecendo o meu jeito de ser, eu ia reclamar, eu ia pedir um advogado, eu ia buscar recursos, eu ia lutar para consertar a minha situação. E aí eu fiquei constrangido de pensar, porque na verdade Deus permitiu que esse cristão estivesse lá para que um dia a luz de Jesus brilhasse também sobre ele. Agora, por que muitas vezes nós não somos então, luz da terra e sal do mundo? Sal do mundo e luz da terra. Por quê? Porque a nossa ética está corrompida, porque o nosso coração está corrompido, o nosso conceito de felicidade está errado, e a nossa vida de oração não corresponde a um desejo sincero de que o nome de Deus seja glorificado. Então, se cada um de nós que estamos sentados aqui hoje, pensando na palavra do Senhor, pensando na ética do reino, pensando naquilo que Deus quer em 2016 para cada um de nós, se nós não nos sentimos luz do mundo e sal da terra, muito provavelmente é porque ou há algo de errado com a nossa ética, ou há algo de errado com o nosso coração, ou a nossa vida de oração, ela está muito ruim. Então eu fico pensando, qual foi a última vez, e aí é uma pergunta que a gente tem que fazer para cada um de nós, que nós servimos alguém desinteressadamente? E não precisa ser nos programas aqui da igreja. Que você, em alguma oportunidade, que você percebeu alguma pessoa que tinha uma necessidade, você parou a tua agenda e foi ajudar essa pessoa da forma que você podia. A segunda pergunta é: qual foi a última vez que alguém, por causa do teu testemunho, por causa do teu jeito de ser, por causa do teu jeito de acolher, desejou conhecer o teu Deus? Dissesse assim: Gilberto, por que você age como você age? Não, eu ajo porque eu tenho um Deus, eu quero conhecer o teu Deus. É isso que é esperado da gente. Então, se nós não somos sal e não somos luz, muito provavelmente não é porque Deus não nos tem dado a oportunidade. É porque há algo de errado no nosso estilo de vida. Então, a nossa geração, ela vive toda sorte de problemas. Nós temos problema da violência aqui em São Paulo, nós temos problema da corrupção no Brasil, nós temos o problema das famílias destruídas, estruturadas, os casamentos, a falta de amor entre marido e mulher. Todo tipo de problema que aqueles discípulos viviam na época deles estão presentes na nossa época também. E talvez até um pouco mais evidentes. E nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. É esperado de nós, de mim e de cada um de vocês, que à medida que nós formos tendo contato então com essas pessoas, o mal seja interrompido. Nós tenhamos uma mão para estender, para abraçar, para acolher, para restaurar e para parar esse contexto. Cada um de nós somos chamados então para ser sal e luz, cada um de nós somos chamados para viver dessa forma. Eu fiquei imaginando se na verdade o problema nosso não está centrado na nossa oração. Será que de verdade mesmo, nós temos coragem de dizer: Pai, venha o teu reino sobre a minha vida? Porque à medida que o reino de Deus se manifestar em nossas vidas, haverá um preço. Nós vamos ter que sair da zona de conforto. Nós vamos ter que abraçar pessoas que talvez a gente nunca quisesse abraçar. Nós vamos ter que abrir mão de alguns luxos que nós temos. Nós vamos ter que dividir mais. Quanta gente tem tanto, enquanto tanta gente não tem nada. Então, quando nós orarmos e disser: Pai, venha o teu reino, é uma oração de muita coragem. É uma oração de dizer: Senhor, eu estou disposto a sair da minha zona de conforto.
Senhor, eu estou disposto a abrir mão de coisas que eu tenho. Senhor, eu estou disposto a abraçar pessoas que eu não quero abraçar. Mas venha o teu reino sobre mim. Seja feita a tua vontade. Dá-me o pão. E o pão, nós lembramos que Jesus é o pão da vida. Então, além do pão físico, quando nós pedimos o pão espiritual, Jesus nos habita e nos dá a condição, então, da gente responder essas demandas tão eminentes que o mundo tem à nossa volta. Venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Dia a dia nós vamos lidar, então, com situações, com demandas, com crises nossas ou provocadas por outros, que vão fazer com que a gente se afaste da vontade de Deus. E dia a dia nós vamos ter que dizer para Deus: Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, eu não quero levar uma vida diferente daquilo que é o teu propósito. Senhor, eu quero aprender a fazer a tua vontade. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai que está nos céus. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E quando eu erro, eu tenho que dizer: Deus, errei de novo. Perdoa meu pecado, eu quero recomeçar. Eu quero retomar a partir de hoje, então, esse caminho que o Senhor construiu para mim. E detém o avanço de Satanás. À medida que eu me aproximo do Senhor, o Senhor me livra do mal. E aí nós vamos ter, então, um coração satisfeito, parecido com o coração de Deus que está nas bem-aventuranças, e uma ética completa. Uma ética que vai dar sentido, então, para tudo isso que a gente está falando. Outra história que eu me lembrei, quando eu pensava se eu teria coragem de fazer essa oração e de desafiar cada um de vocês a orar dessa forma, foi quando eu fiz um salto de paraquedas em 1998. Eu passei 2 dias fazendo um treinamento, veio o professor aqui em São Paulo, depois nós estivemos lá na pista de decolagem lá do avião, ele nos treinou e disse como é que era o salto, como é que usava o equipamento, como é que você lidava com situações de emergência para abrir paraquedas reserva, disse um monte de coisa para a gente. E aí, todo valentão, tal, minha esposa lá no chão, na terra, entrei no aviãozinho e fui saltar de paraquedas. Quando chegou lá em cima, irmãos, que o piloto lá cortou o motor do aviãozinho e abriu a porta, eu tive muito medo. Muito medo. E pior, que eu era o mais pesado, naturalmente, do avião e o primeiro que tem que sair. E aí o instrutor falou: pode sair do avião. Eu confesso para vocês que eu só saí porque o medo da vergonha de chegar lá embaixo foi maior do que o medo de saltar do avião. E aí eu saltei. E foi uma sensação maravilhosa. Senti o vento, senti o paraquedas abrindo, fazer o pouso na pista, toda aquela adrenalina, toda aquela coisa. Eu me senti assim nos momentos mais legais da minha vida. E eu acho que se a gente tem coragem, então, de fazer essa oração, é como quando o piloto abre a porta do avião e fala: pode saltar. Só que nós não saltamos presos num paraquedas. Nós saltamos sustentados pela mão de Deus, pela vontade de Deus, pelo sonho de Deus para a nossa vida. E Deus abre a porta do avião e fala assim: salta. Salta e vive a vida que eu tenho para você. E eu vou ser o teu paraquedas. Você não vai cair se estatelar no chão. Eu vou te levar para o pouso tranquilo. E é assim que eu me sinto. Então, desejar ser luz, ser sal, glorificar o nome de Deus, é essa experiência que Deus tem nos convidado. Para ser aquilo que Ele nos criou para ser. O propósito dEle na nossa vida. Que as pessoas vejam o nosso jeito de viver. E que a gente possa responder: eu vivo assim, porque Jesus habita em mim. Jesus me iluminou, Jesus me transformou. E hoje eu tenho uma vida diferente. Quando eu penso naqueles discípulos, a primeira coisa que me vem à mente, eles não estavam prontos para isso. Era muita informação. Era um desafio muito grande. Era um estilo de vida que ninguém vivia naquela época. Eles eram pessoas com pouca capacidade, com pouca cultura, com pouco preparo. E Jesus coloca um desafio
desse tamanho na mão deles. Eu creio que essa palavra, ela se encaixa exatamente dessa forma para nós. Quando nós olhamos, fala assim, cara, é um padrão muito alto. É muito mais do que eu estou pronto para dar, é muito mais do que eu estou motivado a dar, é muito mais do que eu sonhei quando eu me aproximei de Jesus. Eu não tenho essa capacidade, esse treinamento. Mas à medida que aqueles homens foram caminhando com Jesus, foram vendo os milagres, foram vendo a ação de Jesus, foram vendo aquilo que o coração deles foi se transformando, eles foram fazendo. Eu creio que na nossa vida acontece exatamente da mesma forma. À medida que a gente vai caminhando com Jesus, à medida que a gente vai sentindo o amor dele, à medida que a gente vai sentindo o perdão dele, à medida que a gente vai aprendendo a se sujeitar à vontade dele, então a gente vai crescendo, crescendo, e cada vez a gente impacta mais gente, e cada vez a gente é mais luz, e cada vez a gente é mais sal, e a gente vai tendo prazer então nisso. A felicidade que é descrita ali nas bem-aventuranças, a gente vai compreendendo ela e vai dizendo, olha, é verdade isso mesmo. Então esse é o desafio para a gente, ser sal e ser luz. Jesus fala com eles no tempo presente. Jesus fala, vocês são sal, vocês são luz. E é isso que Jesus está falando para cada um de nós hoje. Vocês são sal. Vocês são luz. Se você andar comigo, confiar em mim, você vai ver aquilo que eu vou fazer através da tua vida. Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo em 2015. A minha conversão foi durante um problema de saúde. Eu tive um problema de saúde bem grave. No ano de 2001, eu passei muitos meses no hospital. E Deus trabalhou no meu coração no meio daquele problema de saúde. Foi onde eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a minha caminhada no discipulado. Então, dentro das coisas que eu imaginava fazer para servir a Deus, eu nunca pensei em servir em hospitais. Até porque hospitais não me traziam as melhores memórias, as melhores recordações. Então, eu não queria servir em hospital. Escolhia tantas outras coisas que não fossem servir em hospital. Mas em 2015, em março, eu recebi um convite para começar a trabalhar num hospital do governo do estado de São Paulo e fazendo cultos, então, para pacientes de AVC, de lesão de medula e de amputados. E comecei a ir. Eu falei, Deus, se foi o Senhor que abriu essa porta, se o Senhor quer me colocar como luz nesse lugar, eu não sei, eu não fui preparado, eu não fui capacitado, eu não sonhei isso, mas eu vou encarar. Nem que seja por um mês. Nem que seja uma vez, 2 vezes. E comecei a ir. E aí os meses foram passando, eu fui aprendendo a amar aquelas pessoas, eu fui aprendendo a entender aquelas pessoas, eu fui aprendendo devagarzinho o que dizer para eles e como dizer. E foi uma bênção muito grande na minha vida. Hoje, semana passada, eu tive uma conversa com o Samuel, ele falou assim, eu vejo que teu coração está no hospital. Que isso mexe com você de um jeito diferente, é verdade. Em dezembro, nós fomos convidados, o pastor Lisânia esteve comigo lá, para fazer um culto para os funcionários. E aí a instituição colocou lá cerca de 80, 100 pessoas, todos os médicos, todos os psicólogos, todos os enfermeiros, os diretores, os recepcionistas, o pessoal da segurança, todo mundo que servia lá no hospital, para que então a gente, como igreja, dissesse qual é o verdadeiro significado do Natal. O pastor Lisânia esteve lá com a gente, ministrou ao coração daquelas pessoas. Porque um dia Deus abriu essa porta e com coragem eu entrei. E eu acho que é isso que Deus tem para cada um de nós. Vocês são sal do mundo. Vocês são luz. E eu quero usar a vida de vocês dentro da ética correta, com o coração correto. Então, o que eu acho
que Deus tem para dizer para cada um de nós hoje é que ninguém aqui é bem-te-vi. Todo mundo aqui é canário. Então a gente precisa aprender a cantar como canário. Que todos nós, se estamos sendo injustiçados ou colocados numa prisão ou numa situação de desconforto, é porque Deus quer abençoar a gente nessa situação de desconforto, tal qual Ele abençoou aquele não cristão lá na Rússia. E mais uma coisa, Ele vai abrir a porta do avião e Ele quer que a gente salte, que a gente se jogue em confiança na mão dEle e que a gente deixe Ele levar a gente pelo caminho que Ele tem para a gente. Então, irmãos, vocês são sal da terra, luz do mundo. E o versículo vai acabar assim: assim brilhe a luz que está em vocês. A luz está em vocês. Vamos deixá-la brilhar. Então agora, eu acho que é entre você e Deus. Eu acho que a nossa oração aqui de cima, ela não vai conseguir dizer aquilo que você precisa dizer para Deus. Se há algo de errado com a tua ética, Senhor, eu quero te pedir perdão e a partir de hoje eu quero recomeçar de uma forma diferente. Se o teu conceito de felicidade é diferente da felicidade segundo o coração de Deus, é tempo de dizer para Deus: eu quero aprender a ser feliz segundo a tua vontade. Eu quero alinhar o meu coração com o coração do Senhor. E eu quero me entregar. E se a tua oração falta coragem, pede coragem para o Senhor que Ele vai te dar. Amém? Senhor, aqui está a tua igreja, os teus filhos, os meus irmãos, Pai. E eu sei quanto essas mensagens, Pai, essa tua palavra, ela nos desconforta, Pai. Ela nos tira de uma zona que nós estamos vivendo como se a vida fosse muito simples e a gente tivesse que buscar cada um o seu próprio interesse, Pai. Mas eu sei que não é isso que o Senhor tem para nós não, Pai. Que o Senhor nos chamou para nos colocar em lugares para serem vistos, Pai. Que pessoas que estão tão perto da gente, Pai, precisam ser tocadas pelo Teu amor. E que o Senhor tem trazido essas pessoas para o nosso lado, para a nossa vida, para que a gente toque essas vidas, Pai. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor cause desconforto na minha vida, Pai. Eu peço que o Senhor cause desconforto na minha família. Eu peço que o Senhor cause desconforto para que a gente não tolere essas coisas ao nosso redor, Pai. Eu quero, Pai, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero que o Senhor me coloque no lugar que o Senhor quer colocar, Pai, para que a minha luz brilhe. E é isso que eu peço por cada um dos meus irmãos aqui, Pai, que eles saiam daqui hoje, Pai, desafiados, Pai, desafiados a glorificar o Teu nome, Pai, desafiados a servir, Pai, desafiados a se doar, Senhor, desafiados a ter um estilo de vida, Pai, que pessoas perguntem por que eles são assim, Pai. Que a gente, no final do ano, Pai, que a gente quando fechar a agenda, Pai, que a gente possa fazer um balanço do ano e dizer: Teu nome foi mais glorificado na minha vida do que em todos os anos que eu vivi até agora, Pai. Esse é o meu pedido, Pai, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória. Amém.